É maravilhoso mais uma vez estarmos aqui para esta devocional, para compartilharmos a palavra do Senhor, para orarmos juntos, cantarmos louvores e engrandecermos o nome do Senhor. Mesmo você aí e eu aqui, nós nos unimos por meio do Espírito Santo e da mesma fé. Estamos unidos em um pacto de amor, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos unidos no pacto da graça e professamos a mesma fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, eu quero lhe convidar a se inscrever no canal, a curtir o vídeo e também compartilhar para que alcancemos o maior número de pessoas possível. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar início então a este momento com uma oração. Santíssimo Senhor, nós invocamos o Teu nome e pedimos que a Tua presença viva e real se faça presente aqui neste lugar. É em nome de Jesus que oramos para a glória do Teu nome. Amém. Jesus é o melhor amigo. É maravilhoso conhecermos a Jesus por meio da Sua palavra, por meio dos textos sagrados que foram transmitidos, que nos foram dados pelos apóstolos, pelos profetas, homens santos inspirados por Deus. E um destes profetas que revelou o amor de Deus para a humanidade foi Oséias. Lá no livro de Oséias, no capítulo 5, no verso de número 15, eu gostaria que, se você tivesse Bíblia, abrisse e acompanhasse a leitura dos textos sagrados que vamos estar expondo, para poder, assim como os bereanos, conferir a palavra do Senhor e ver se de fato é realmente assim. Diz assim Oséias 5,15: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Em alguns momentos da nossa vida, nós percebemos que o Senhor, Deus de Israel, está irado com nossos pecados. As nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e nosso Deus. O próprio profeta Isaías disse isso, quando disse: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O pecado é falta de conformidade para com a lei de Deus. O pecado é algo terrível e é algo abominável nas nossas vidas, e nascemos em pecado, e o salário do pecado é a morte, e por causa do pecado nós estamos destituídos da glória de Deus, separados. A ira de Deus vem do céu contra toda a impiedade, contra a iniquidade, contra os pecadores que se rebelam contra Ele, se levantam continuamente praticando iniquidade, que viraram as costas para o nosso Deus. E por causa disso, Deus, aquele que não pode contemplar pecado, Ele vira o rosto de nós e não ouve as nossas orações. E muitas vezes, até mesmo chorando, como foi no caso de Esaú, buscando um lugar de arrependimento e não encontrando. Diz também, lá em Cantares: Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Como é triste buscarmos e não encontrarmos, chamarmos e não sermos atendidos. E a Bíblia Sagrada nos mostra que enquanto estivermos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, o Senhor não nos ouvirá, não nos atenderá, não o encontraremos, porque Ele está indignado com relação às nossas iniquidades. Isaías 57:17 diz assim: Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas, rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Nós vemos que, embora Deus tenha derramado sua ira na história da humanidade de muitas maneiras e de muitas formas, durante estes momentos, infelizmente, o ser humano não se volta para Deus, continua na sua rebeldia, continua na sua indignidade. Vemos isto nos dias de hoje.
embora estejamos padecendo, sofrendo por causa de uma praga que se propaga tanto no meio-dia quanto na meia-noite, nós não vemos uma humanidade se voltando para o Senhor, se arrependendo dos seus pecados, clamando a Jesus por perdão, reconhecendo que está padecendo por causa da iniquidade dos seus crimes. Há tanta injustiça, tanta corrupção, tanta desigualdade, tanta maldade no mundo. Vemos o desespero, vemos as angústias, vemos a idolatria, vemos o homossexualismo, vemos todo tipo de aberração praticada contra o Senhor, abortos, milhões de abortos, crianças sendo mortas para satisfazer os apetites sexuais das pessoas. Que tristeza, que angústia. Olhamos para a Escritura e vemos que Deus está indignado, que Ele está irado, que Ele virou sua face e não olha mais para este povo. Ele, então, está julgando a nossa nação e todas as nações. Mas a palavra de Deus, ela nos enche de esperança quando nos diz que Deus guiará e consolará aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que reconhecem suas iniquidades, aqueles que se arrependem, que clamam ao Senhor. Diz o profeta Jeremias, no capítulo 2, no verso 17: acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Tanta tristeza, tudo aconteceu porque abandonamos a Deus, porque deixamos de seguir ao Senhor, porque nos guiamos pelo próprio coração, nos conduzimos pelas ideias, pelas filosofias das nossas vidas. Mas aqueles que se levantarem, como se levantou o filho pródigo, quando estava ali servindo os porcos e reconheceu, caindo em si, que havia pecado contra o seu pai. E diz o texto lá em Lucas 15:20, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e o beijou. É preciso que reconheçamos as nossas falhas e que nos voltemos para o Senhor. E a Bíblia diz que aquele que se humilha, que chora, que se arrepende dos seus pecados, Deus está de braços abertos, pronto para o recebê-lo, para o acolhê-lo. Ele é aquele Pai maravilhoso e amado, que jamais abandonará ou rejeitará os que se achegam a Ele. Jesus disse: de maneira nenhuma lançarei fora os que a mim se achegam. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Esta é a promessa que encontramos em Oséias. Deus nos mostra através de Oséias que Ele é um Deus gracioso, um Deus misericordioso, que Ele está disposto a curar a nossa infidelidade, a nos sarar completamente, a nos amar. E Ele nos ama, e a grande prova de amor de Deus é que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Pedro pregou o primeiro sermão ali, depois da ascensão de Jesus Cristo, no dia de Pentecoste, a multidão que ali estava e que ouviu a sua mensagem foi confrontada, chamada ao arrependimento, e eles então perguntaram: o que faremos? E Pedro disse: arrependei-vos. E aqui então em 1 João nós encontramos João dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra ainda é a mesma: arrependa-se dos seus pecados. Se você confessar os seus pecados, se reconhecer as suas falhas, Ele é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e lhe purificar de toda a sua injustiça. É a esse Deus gracioso que buscamos, reconhecendo que somos falhos, como os ninivitas, nos cobrimos de panos de saco e de cinza e clamamos: Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, salva-nos, sara-nos. E a sua resposta sempre será: eu sararei as suas feridas. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe ilumine, e que a mão graciosa do Senhor seja sobre você e sua casa, conduzindo você aos pés, ao altar, à cruz de Cristo Jesus, para ser lavado e remido pelo poder do sangue do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém.
Muito obrigado por assistir até aqui. Curta o vídeo, mais uma vez eu convido você a se inscrever no canal, nos ajude a alcançarmos 200 inscritos e compartilhe para que alcancemos o máximo de pessoas possíveis. Que Deus abençoe. Estamos aqui em Panguaçu, no Rio Grande do Norte, num país chamado Brasil, na América do Sul, aqui no planeta Terra, que se encontra no Sistema Solar, na Via Láctea. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Fique em paz e não peque mais. Deus abençoe a todos.